Olá, queridos irmãos, queridos amigos e amigas. Mais uma vez, feliz por estarmos juntos para realizarmos novamente a reunião virtual do Centro Espírita Chico Xavier de Cesarina, Goiás. Nós agradecemos a presença de todos vocês novamente. Que Deus nos ampare, que Deus nos envolva a todos nós nesse instante, criando então essa atmosfera propícia para que juntos possamos aurir conhecimentos, energias e o bem-estar espiritual para que possamos continuar a nossa caminhada evolutiva. Sejam bem-vindos. Esteja conosco agora vibratoriamente, espiritualmente, nesse momento. Então, para iniciarmos a nossa reunião virtual, convido a vocês que participem conosco da prece de abertura deste momento, elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus. Fechando os nossos olhos, nós vamos conversar com o nosso Mestre Jesus, dizendo do fundo de nossa alma: obrigado, Senhor. Muito obrigado por estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome, a fim de que então, em torno do Teu Evangelho, possamos aurir as energias, as luzes, as instruções de que tanto nós necessitamos. Que nesses instantes de bênçãos que aqui nós, com certeza, em torno dos Teus ensinamentos, nós teremos. Que nós também, Senhor, sejamos fortes o bastante para empenharmos-nos no esforço cada vez maior em vivenciar os Teus ensinamentos, Senhor. Vencer em nós as nossas mazelas, as nossas dificuldades interiores, que ainda existe em grande número, Senhor. Fortaleça-nos nesse sentido, querendo, Senhor, que a Tua vontade seja sempre feita em primeiro lugar e que cada um de nós sejamos recebedores de acordo com o nosso merecimento. Obrigado mais uma vez, Senhor, por estarmos juntos aqui, tendo essa oportunidade de nos reunir em Teu nome. Obrigado. E vamos, então, meus amigos, meus irmãos, para as reflexões de mais essa reunião virtual do Centro Espírita Chico Xavier. Nós iniciamos o nosso momento de permuta de reflexões, lembrando de uma passagem registrada em Marcos, versículo 2, aliás, capítulo 2, versículo 14. Nós vamos relembrar momentaneamente este capítulo, esta fala, esse registro de Marcos, aonde ele vem após dizer e relatar, após aquele momento em que Jesus faz inúmeras curas de paralíticos, de enfermos diversos, e então, após essa maratona de curas ali feitas por Jesus, ele volta para junto do mar, retorna para junto do mar, e toda a turba vinha a ele, ou seja, a multidão de pessoas o procurava de forma imensa, e então ele os ensinava, como sempre, pregando a sua palavra de luz e de muita energia positiva. Agora, no versículo 2, no capítulo 2, aliás, versículo 14, passava ele adiante dali, e então, naquele momento, logo depois dessa pregação, ele viu Levi,
vendo Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. E diz-lhe: segue-me. Após levantar-se, ele o seguiu. Quando ele se refere a essa coletoria, ali, à beira do mar, né? Ele está se referindo à coletoria de impostos. Provavelmente, os coletores ficavam perto da praia a fim de recolher os retributos, os atributos e tributos dos navios que chegavam a Galiléia, provavelmente do lado oriental do lago. Nós temos, com essa introdução feita, nós temos Emmanuel fazendo algumas dissertações referindo-se justamente sobre esta fala, essa passagem, esse evento de Jesus. Emmanuel vem dizendo para nós, na mensagem que está registrada no livro Segue-me. Ele é psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E então ele vem dizendo de forma muito esclarecedora para cada um de nós que é muito interessante, dizendo Emmanuel, que é muito interessante notar que por todos os recantos onde Jesus deixou o sinal de sua passagem, houve sempre grande movimentação no que se refere ao ato de levantar e seguir. Sempre. André e Tiago deixam as redes, por exemplo, né? André e Tiago deixam as redes para acompanhar o Salvador. Mateus levanta-se para segui-lo. Os paralíticos que retomam a saúde erguem-se e andam. Lázaro atende-lhe o chamamento e se levanta do sepulcro e vai. Em dolorosas peregrinações e profundos esforços da vontade, Paulo de Tarso procura seguir o Mestre Divino entre açoites e sofrimentos, depois de se haver levantado às portas de Damasco. Numerosos discípulos do Evangelho, agora vejamos aí o aspecto colocado por Emmanuel em referência aos seguidores atuais, né? Aonde Emmanuel começa dizendo e fazendo as suas assertivas, lembrando que numerosos discípulos do Evangelho, nos tempos apostólicos, por exemplo, acordaram de sua noite de ilusões terrestres. Ergueram-se para o serviço da redenção e demandaram os testemunhos santificantes no trabalho e no sacrifício. Veja bem, trabalho santificante conseguido no trabalho e no sacrifício especialmente. Isso então constitui um acervo de lições muito claras ao espírita, a nós espíritas cristãos, aos espíritas religiosos dos últimos tempos. A maioria dos cristãos vai adotando em quase todos os seus trabalhos a lei do menor esforço. Muitos esperam pela visita pessoal de Jesus no conforto das poltronas acolhedoras. Outros
fazem preces por intermédio dos discos da tecnologia. Há também os que desejam comprar a tranquilidade celeste com as oportunas generosas, com as ofertas generosas diversas, feitas estas em condições exteriores, como também os que sem nenhum trabalho em si próprios aguardam intervenções sobrenaturais dos mensageiros do Cristo pelo bem-estar da sua vida. Isto é uma realidade. Então, diz Emmanuel, pergunta a ti mesmo se estás seguindo a Jesus ou apenas as normas do culto externo do teu modo de filiação ao Evangelho. Isso é muito importante, porque levantar e renovar-se ainda é o nosso lema. Bela lembrança que Emmanuel aqui nesta obra nos faz para as nossas reflexões. Emmanuel aqui na sua conclusão, ele diz para nós que é muito importante levantar e renovar-se, pois este é e será sempre o lema para aqueles que caminham buscando a sua evolução. Veja bem, todos nós sabemos claramente que caminhamos sim com o objetivo de alcançar a evolução. Mas bem poucos sabemos também, bem poucos se esforçam nesse sentido. Ainda nos tempos de hoje, no atual momento evolutivo que nós estamos vivendo, nós ainda se esforçamos muito pouco. Deixamos a desejar com relação a cumprir com os objetivos no processo evolutivo nosso aqui na Terra. Quando é, então, meu Deus, que eu deixo de cumprir com o meu papel evolutivo aqui na Terra? É justamente quando eu não me esforço, por exemplo, para esquecer aquela ofensa. É justamente quando eu não me esforço para perdoar. Quando eu não me esforço para tolerar. Quando eu então pratico o pensamento malfazejo, pensando mal do meu irmão, da minha irmã. Porque eu posso até dizer, como muitos até dizem, pelo menos somente eu pensei. Eu não exatamente pratiquei o que pensei, eu apenas pensei. Mas nós sabemos como espíritas que nós respondemos também pelos nossos pensamentos. E pensamentos, sabemos nós, é uma energia movimentada. Uma energia que é movimentada e nasce do ser pensante espiritual, que é o espírito, que somos nós. Não é inerente ao cérebro, mas sim ao espírito. O ser pensante com sua individualidade, carregando ainda as suas dificuldades, carregando ainda o seu arcabouço de sentimentos positivos e negativos. E nem sempre controlamos, ou pelo menos deveríamos sim controlar, mas nem sempre controlamos aqueles
impulsos ainda animalizados, inferiores que ainda carregamos. E então, estes, por menor que sejam, acabam se manifestando nos pensamentos. Inicialmente, surgem na tela mental de cada um de nós. E nós, muitas das vezes, infelizmente, nos comprazemos com estes pensamentos. Ou seja, nós os alimentamos, potencializamos e damos asas a esse pensamento. E outras tantas vezes acabamos por concretizá-los no dia, diretamente, na prática, junto destes ou daqueles que nós, porventura, tenhamos guardado ressentimentos pretéritos, tenhamos ainda não resolvido situações difíceis vividas com aqueles que antes eu tenha tido uma má experiência. Experiência essa que ficou, e então, com essa experiência negativa, também o ressentimento perdurou. E com isso, o sentimento de raiva, de ódio, e muitas das vezes até mesmo o desejo ardente de vingança ficou guardado, desejoso, alimentado por nós. Então, passou a ser, com certeza, como sendo a vitória e ao extinguir desses sentimentos negativos, destes desejos negativos, a grande chance de evoluirmos. E quando então nada disso fazemos para extinguir ainda em nós existente estes sentimentos, talvez nem sempre um sentimento de vingança existe, de ódio, mas aquele sentimento de antipatia, aquela indisposição para compreender, para tolerar, também é uma postura negativa que estará sempre obstaculando o nosso crescimento, a nossa caminhada evolutiva. Fazer com que também todos estes e todos os outros sentimentos e posturas negativas deixem de existir é trabalhar pela nossa evolução espiritual. É sim se esforçar para que estejamos, como disse Emmanuel na sua mensagem, realmente levantando-se espiritualmente, renovando-se, promovendo então a sua reforma íntima, né? E então seguindo Jesus dessa forma. Porque muitos de nós ainda verbalizamos apenas o seguir Jesus, intelectualizando-nos, decorando ou estando em núcleos religiosos apenas, obedecendo às normativas daquele templo, deste ou daquele templo, daquele núcleo religioso, assistindo a inúmeras outras palestras, pregações, tomando o espírita, por exemplo, vários passes e assistindo às palestras, e até envolvido nas atividades sociais da casa. Mas será que estamos seguindo Jesus realmente na prática? Porque, como nós vimos aqui, colocado por Emmanuel, seguir Jesus é renovar-se. Será então que nós, como espíritas, estamos promovendo a reforma em nós? Será que estamos, como Emmanuel diz, diante da pergunta
que foi feita na conclusão da mensagem, quando nós deveríamos perguntar a nós mesmos: estás seguindo a Jesus ou apenas as normas do culto externo do seu modo de filiação ao Evangelho? É uma pergunta que deve ser feita em particular para as nossas consciências, como espiritistas cristãos, como vinculados a este ou aquele núcleo, àquela nomenclatura religiosa. Estamos ou não seguindo Jesus? Então nós vimos que seguir Jesus, repito, é renovar-se. É renovar-se. Porque este é o lema, diz Emmanuel. Este é o lema. Este é o grande objetivo de cada um de nós enquanto vinculados a este ciclo reencarnatório no planeta Terra, nesse orbe maravilhoso, essa escola maravilhosa que nos oferece o Pai Criador, para que estejamos de tempos em tempos vinculados a novos corpos através da lei da reencarnação, quantas vezes forem necessárias, justamente para alcançarmos esta evolução, essa vitória sobre nós mesmos, destruindo, diminuindo a força de nossas mazelas, a força de nosso orgulho, de nosso egoísmo, e se fazendo homens cada vez melhores, homens e mulheres cada vez melhores, caminhando cada vez mais condizentes com as leis divinas. Esse é o grande objetivo, e é justamente por causa desse grande objetivo que nos encontramos nessa caminhada já há milênios, buscando esse processo, buscando êxito dentro desse processo evolutivo que é o renovar-se. É o renovar-se. Aonde a doutrina espírita nos lembra, sempre bate nessa mesma tecla, com a espiritualidade dizendo que o caminho dos bons resultados, enquanto aqui nos encontramos, só irão acontecer quando promovermos com muito empenho em nós a reforma íntima. Esse é o grande processo que devemos buscar sempre. É claro que não vamos renovarmos-nos de forma plena, total, em uma só existência, como nós sabemos disso. Estamos a renovar paulatinamente, por misericórdia divina, nas diversidades de existências que já tivemos, caminhando diversas vezes, caindo, levantando, acertando, errando, mas tomando a consciência no uso de nosso livre-arbítrio, a consciência de que nós devemos cada vez mais acertar mais e errar menos. Esta é a matemática da nossa caminhada. Esta é a matemática divina, aonde Ele deseja que nós obtenhamos resultados positivos, saldos positivos, no quesito da nossa evolução. É muito importante que nós não nos esqueçamos e não tiremos o foco desse grande objetivo enquanto estamos aqui caminhando junto de nós mesmos, das circunstâncias que estamos vivendo, junto daqueles que são os nossos entes queridos, o nosso núcleo familiar, porque lá está o maior de todos os campos de colheitas e reconciliações a serem feitas no campo familiar. Prestemos então atenção
a esse jardim maravilhoso que é a nossa família, para que possamos colher os frutos do bem-estar espiritual, fazendo então lá o que deve ser feito espiritualmente, plantando o que antes não plantamos, plantando hoje a compreensão, o perdão, a tolerância, o entendimento, o acolhimento cada vez maior espiritual daqueles que lá estão. A paciência ali então se faz naquele campo familiar. Justamente o campo de exercício aonde exercitamos-nos para alcançar a construção de virtudes que nós ainda não temos. Esse é o grande objetivo. Então o mecanismo de crescimento ele existe. E esse mecanismo de crescimento, como foi dito por Emmanuel, é justamente composto de colheitas, de reformas a serem feitas. E tudo isso se consegue com muito sacrifício, disse Emmanuel, com muito sacrifício. Ele diz que precisamos levantar para segui-lo, mas não esquecendo que o caminhar com Jesus, o seguir Jesus, se faz com muito sacrifício. É o sacrifício, por exemplo, de tudo que se emana do orgulho e do egoísmo. É o sacrifício do próprio orgulho e do próprio egoísmo, de todas as mazelas. E não é fácil, não é fácil fazer esse sacrifício. Nem sempre obtemos êxito o bastante, mas fomos criados, lembra a espiritualidade amiga, fomos criados para sermos felizes e para a evolução. Não há erro na criação divina, não há erro. Por isso, esperançarmos-nos com muita fé, caminharmos com essa certeza é caminhar com felicidade. É caminharmos felizes pelo fato de estarmos hoje neste planeta, nessa família, nesta ou aquela situação que estejamos vivendo. Felizes, gratos a Deus, mas aproveitando bem estas mesmas oportunidades. Aproveitando bem essas mesmas oportunidades que nos surgem, porque de nada adianta passarmos por todos esses meios, por todos esses mecanismos, mas não aproveitarmos bem, não colhermos bem os frutos a que Deus ali nos foi dado para colher, a fim de que pudéssemos alimentarmos-nos espiritualmente e então crescer propriamente dito, espiritualmente. Crescer. Esse é o grande objetivo. Queridos irmãos, ficamos mais uma vez com estas reflexões que nós, eu, vocês, possamos levar para o nosso cotidiano essas reflexões. Possamos levar para a nossa vivência íntima e exterior, no nosso campo familiar, estas práticas. E então, juntos, termos a felicidade de alcançar nessa atual existência um pouco mais de evolução. Um pouco mais de evolução. Caminhar de mãos dadas. Caminhar feliz. Caminhar com a certeza que Deus, com a sua misericórdia, nos ampara, nos fortalece, nos ilumina, energiza-nos, dando-nos condições, então, de sermos, sim, vitoriosos no amanhã. Confiantes nestes propósitos que Deus tem para com cada um de nós,
que nós nos preparemos agora para o momento do passe. A transfusão de energias de que tanto todos nós necessitamos. Para isso, nós vamos sentar no local confortadamente. Vamos colocar aquele copo com água. Se você estiver com a sua família, com mais pessoas participando desse momento, coloque o copo com água individualmente, ou garrafa individualmente, pois os medicamentos são colocados para uso individual. Faça isso. Coloque a água. Se você está em 3 pessoas nesse momento, coloque 3 copos com água. E assim por diante. E com certeza, de acordo com a vontade de Deus, por intermédio da espiritualidade amiga, esta água será transformada em remédio salutar para cada um de nós. Nesse instante, para cada um dos seus membros familiares, nesse instante. Confiemos, tenhamos fé. Confiemos na misericórdia divina nesse instante, permitindo que uma atmosfera espiritual seja formada em nosso lar, em seu lar. Fazendo do seu lar, nesse instante, do ambiente que você se encontra, uma atmosfera benéfica de bons fluidos, a tomar conta de todo o ambiente, inclusive do seu ambiente íntimo, da sua vida interior, do seu universo espiritual. E essas mesmas energias promovidas nesse instante pelos médicos espirituais, coordenadores dos laboratórios espirituais, essas energias possam penetrar o seu perispírito e a partir dele caminhar pelo seu corpo físico. E essas energias veiculando dentro do seu corpo físico, visitando cada um de seus órgãos, em especial aquele que estiver um pouco mais fragilizado, seja ele qual for, que ele seja recebedor dos medicamentos fluídicos nesse instante, magnetizando, trazendo a benfeitoria espiritual, física necessária, de acordo com a vontade do Pai, para esse órgão e para todo o seu corpo físico. Respire calmamente, com seus olhos ainda fechados. Mentalize aquele irmão ou aquela irmã, aquela pessoa que porventura tens a necessidade de reconciliação, que ainda às vezes carrega a dificuldade de perdoar, de esquecer, de reconciliar-se, de esquecer aquela ofensa. Mentalize essa pessoa e se posicione espiritualmente frente a frente com esta pessoa e diga do fundo do seu coração: me perdoa, eu te amo, me perdoa. Ou peça
com muito carinho, aquele abraço de reconciliação. Se abrace, chorem se for necessário, mas se perdoem, pois o próprio Jesus, mestre amigo, médico dos médicos, nesse instante se faz conciliador de vocês dois. Pois o próprio mestre disse para cada um de nós que antes que fôssemos orar, que deixássemos no altar a nossa oferenda e fôssemos primeiramente buscar a reconciliação, o perdão e dar também o perdão. Depois voltássemos para a nossa caminhada evolutiva. Após o abraço reconciliador que destes, que trocastes agora, retomes, já refeito, recarregado, cheio de alegria no seu íntimo, satisfação, maravilhas no seu interior. Diga do seu fundo do coração: obrigado, Senhor, por esse instante. Obrigado por este medicamento reconciliador. Obrigado por essas energias que me fez refeito, Senhor, em todos os sentidos. Obrigado, Senhor, pela luz dos teus emissários, dos bons espíritos me auxiliando nesse instante. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Que a tua paz se faça, guiando-me cada vez mais, agora e sempre, Senhor, de acordo com a vossa vontade e o merecimento de cada um de nós. Queridos irmãos, agradeço profundamente a participação de cada um de vocês. E com este momento que acabamos de ter, com as vibrações que acabamos de fazer, eu agradeço. E rogo a Deus que nós estejamos juntos novamente numa próxima reunião virtual do Centro Espírita Chico Xavier. Na próxima semana, que Deus nos fortaleça, continue nos dando essa oportunidade maravilhosa. Obrigado. Muita paz e recebam nesse instante a todos vocês, todos, o meu grande abraço, forte abraço, aquele abraço apertado, espiritualmente, que vocês recebam esse abraço. Sintam o meu abraço, revigorante, energizante, para o caminhar do dia a dia de vocês. E que cada um dos familiares de vocês recebam também esse abraço, por parte da espiritualidade amiga. Muita paz, alegria em seus corações, agora e sempre. Fiquem todos com o nosso Pai Criador e que estejamos juntos, repito, mais uma vez, semana que vem, através dessa reunião virtual do Centro Espírita Chico Xavier de Cesarina, Goiás. Muita paz.